De uns anos para cá, você teve vários projetos mais revolucionários que foram vetados, projeto abortista, negócio da política de gênero. Quer dizer, você tem um movimento, inclusive cristão, muito forte, que tem oferecido uma resistência efetiva a isso no Congresso. Porém, é importante o seguinte, este movimento, a inspiração dele é de ordem moral. Eles são contra aborto, são contra isso, a resistência pontual. Então eles vencem esta proposta, vencem aquela outra proposta, fica todo contente. Então, às vezes vem me avisar, aqui conseguimos derrubar a proposta, tal. Eu falei, sim, mas você derrubou o autor da proposta também, ou ele continua lá? E ele vai apresentar outra no dia seguinte, e vai te manter ocupado com isso. Então esse tipo de resistência é como aquele método lusitano de matar barata jogando naftalina na cabeça de cada uma. É um método pontual. Então, a gente não pode esquecer a sentença do Nietzsche, só se vence aquilo que se substitui. Quer dizer, se você não tira os caras do poder por outras pessoas, eles continuam lá. E faz aquele negócio, a proposta não passou de um jeito, passa de outro. E hoje você tem artifícios para você legislar passando ao largo do Congresso. Você faz por decreto administrativo, você faz por portaria ministerial, você faz de um jeito ou do outro. Então não adianta vencer propostas e ideias, tem que vencer pessoas e retirá-las do cenário. Pessoas que, aliás, nunca deveriam ter estado lá. Mas me parece, Olavo, que observando assim a situação política do Brasil, parece que a gente vive um impasse. Porque a ideia que se percebe, assim, a percepção que a gente tem do que está acontecendo, é que aparentemente o PT achava que a revolução estava mais avançada do que de fato estava. E ao mesmo tempo não há uma força conservadora consolidada. Organizado, não há. Há uma resistência popular. Para fazer a contraposição e ocupar esse espaço. E aí, como é que fica isso? Este é o problema. Esse é o problema. O que isso gera? Já não existe um movimento conservador organizado, não existe um partido conservador. O que você tem é a resistência espontânea da massa. Mas aí, nesse impasse, como é que fica a situação? Né? Alguém tem que ter a coragem de representar o povo. Representar a maioria do eleitorado. Porque antes tinha assim, você tinha um eleitorado conservador que só elegia candidato de esquerda. Por quê? Porque só havia candidatos de esquerda, meu Deus do céu. Não tem uma representação da direita, isso é uma situação anormal. Mas a ideia era o seguinte, a ideia deles era, se houver uma oposição conservadora, nós vamos concentrá-la no PSDB e puxar essa força política, puxar esse eleitorado para o PSDB, que é inofensivo. O Aécio Neves fez isso. Ele era isso, ele atraiu todo mundo. Pessoal, quando você não tem oposição, você se apega a qualquer coisa que pareça com ela. E você diviniza aquilo. Tá entendendo? Ele falou contra a corrupção do PT, então é um santo. O Joaquim Barbosa. O povo não tem representantes efetivos. Então, alguém tem que se levantar e dizer, não, peraí, aqui nós somos conservadores, cristãos, e ponto final. Se você não gosta, esse problema é seu. Entendeu? Quem aparecer com um discurso realmente conservador vai ganhar todas as eleições no Brasil. Todas, porque o povo é conservador. Se querem fazer oposição, então tem que seguir uma linha completamente diferente. Você não pode ficar só nessa coisa de má administração e corrupção. Você tem que fazer oposição ideológica, tem que dar nome aos bois. Porque senão vai substituindo alguns e... É evidente, é evidente. Você está matando barata com naftalina, jogando naftalina na cabeça de cada uma. Agora, o problema é que todas as pessoas que estão estruturalmente contra esse sistema, não só nas suas ideias, mas na sua realidade, pessoas cuja existência é incompatível com isso, a cabeça delas é feita pela mesma mídia que foi programada para excluir o debate ideológico. Então como é que eu posso mostrar para o cara, olha, há um perigo comunista aí atrás de você, se ele acredita que o comunismo não existe, porque os comunistas botaram isso na cabeça dele. Então ele faz questão de ficar indefeso. Você entendeu? Ele já tem um antídoto dentro dele. Eu quero lutar pelos meus interesses, contanto que eu não reconheça que o inimigo existe. E falar isso não dá para fazer. Agora, o que começou de oposição foi um movimento liberal. Sobretudo no Rio Grande do Sul, havia aquele Fórum da Liberdade que reunia 3.000 pessoas todo ano e tal. Só que a tônica deles era na esfera econômica. Eles falaram, nós fazemos propaganda das ideias liberais. Eu digo, isso é muito bom, está certo, porque na economia vocês têm a doutrina certa. Vocês têm a teoria certa. Só que politicamente isso é inócuo. Tem economia liberal, mas você não tem uma sociedade liberal. Você tem economia liberal com controle estatal da opinião pública, controle estatal da educação, controle estatal da vida familiar, controle estatal de toda a vida social, exceto da sua empresa, meu filho.
o que é o comunismo? É a socialização dos meios de produção. Falaram, não, meu filho, o socialismo é a estatização de tudo o mais, exceto os meios de produção. Socialização especialmente da mente de... Da mente de todo mundo. Eles querem dominar as almas, não é a economia. A economia eles não podem dominar. Então se vai dominar a economia, ele estrangula. Acaba a economia, acaba o dinheiro. E vai à falência como a União Soviética foi. E será que nesse quesito a Dilma não cometeu um erro estratégico de avançar demasiadamente sobre a economia? Sim, eles não... Veja, como todo processo revolucionário, você tem um acelerador e um breque. Vamos dizer, o acelerador estava geralmente na Venezuela e Cuba, né? E o breque estava no Brasil. Né? E eles acharam, se você acompanhar as discussões internas do PT, você vai ver que tinha muitas facções ali no PT que estavam exigindo que a Dilma acelerasse o processo. E olha, a fase da transição acabou, agora nós temos que passar para a implantação do socialismo. E a Dilma acreditou. E meteu os pés pelas mãos. Quando chegou aquela passeata do passe livre, o que aconteceu? Os comunistas lançaram um movimento que era contra o Alckmin e contra outros governadores de direita, entre aspas. O que aconteceu? A massa, né, tomou conta do negócio, a massa conservadora virou uma passeata, virou um movimento de protesto conservador. E foi expulso as bandeiras do PT. O que o governo fez? Então cancela, para tudo, para tudo. Eles perceberam que eles não tinham o controle da situação. Quer dizer, eles estavam se achando que estavam por cima da carne seca. Fizemos aqui a Revolução Gramsciana. Eu digo, bom, você fez a Revolução Gramsciana nas universidades, aí no parlamento, uma certa classe média alta. Né? O povão vocês não atingiram e nem podem atingir. Então o povão vai estar contra vocês. Tá, agora, a sorte sua é que não tem quem o represente. Você está entendendo? O impeachment da Dilma não resolve absolutamente nada, porque não se trata disso. Trata de substituir essa turma de esquerda, não é só o PT, é todo o esquema esquerdista, é todo o esquema do Foro de São Paulo. Que estão ocupando todos os meios. Todo o espaço possível. Tá entendendo? Mas nós não faremos. Se as pessoas continuarem com inibição de falar de comunismo, você não pode sequer dar o nome do inimigo, não pode nem falar o nome dele. Então você está completamente impotente. Já é o domínio total. Claro, é o domínio total. Mas, nesse sentido, talvez não seria, pelo andar da carruagem, não seria até mais interessante para o PT que o próprio Aécio tivesse ganho num determinado nível? Não seria interessante para eles o Aécio ganhar. Por quê? Porque eles precisam da ocupação do aparelho estatal. Eles encheram de gente em todo o funcionalismo público. E, evidentemente, o Aécio ia querer encher de outras pessoas lá. Né? E isso ia ser um negócio muito traumático, ia ser uma perda de tempo enorme, ia atrasar muito o processo. Porque acontece o seguinte, o PSDB ele funciona como desinformante. O que é desinformação? Desinformação só funciona quando ela é veiculada por alguém de confiança da vítima. E você lê uma coisa num jornal comunista, você sabe o que a comunista está dizendo. Mas se você lê a mesma coisa no jornal que os comunistas chamam de conservador, embora não seja, você já acredita um pouco mais. Sim, porque é um opositor. É um opositor. Então a função do PSDB é só a função de desinformação. O PSDB não tem militância organizada. Você está entendendo? Então o PSDB não pode ocupar o aparato estatal como o PT ocupou. Ele não tem quem botar lá. Está entendendo? Então, o que aconteceria? Se elegesse o Aécio, ele ficaria isolado lá. Cercado de petista por todos os lados e ia ter que acabar obedecendo os petistas. Ou então seria retirado de lá com a maior facilidade, como retirar o Collor, com 2 cuspidas. Tá? Ou então, se ele quisesse realmente substituir o pessoal petista por gente dele, isso seria um negócio enormemente traumático para os 2 lados. Então não convinha para ninguém. Não convinha nem para o próprio Aécio ser eleito. Tá entendendo? Então, o que eles fizeram? Forçaram, chamaram essa empresa Smartmatic e forjaram aí um resultado. O senhor acredita então que a eleição foi... Não acredito, não, tenho certeza absoluta. Por quê? Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. Apuração secreta é fraude. Você está entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Então aqui nós vamos fazer uma eleição e ninguém vai poder verificar os votos. Só nós. Essa é uma proposta indecente e ela já foi realizada. Pior, chamaram essa Smartmatic, é uma empresa já acusada de fraude em 1000 lugares. É a empresa que aqui nos Estados Unidos, inclusive, né? Aqui nos Estados Unidos, é claro.
Então, forjou a vitória do Hugo Chávez e ela existe para isto. Discutir se houve fraude é uma questão bizantina, puramente acadêmica. A apuração secreta ela é fraude em si. Não interessa, roubou 3 votos, roubou 1 voto para Dilma. Não interessa se roubou não é válido. Não é válido, uma apuração secreta simplesmente não é válida. Agora, você veja, o sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isto. Agora, você aceita isso e depois você fica dizendo, houve uma fraude nesta urna, houve outra fraude naquela urna. Meu Deus! Desculpa que tinha que esperar o fechamento das urnas no Acre para começar a comprar. Quer dizer, mas isso é irrelevante, você tá entendendo? A única coisa relevante é o seguinte, é a apuração secreta. E isto, por definição, é uma fraude. Não há transparência. Foi anunciado, já anunciou o resultado final. Não tem transparência nenhuma, é totalmente opaco. E os caras propõem isso e você aceita. Então entra naquele negócio do Stalin, falando, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E eles mesmo encontraram, são parece que 23 pessoas apenas. Não é isso? Então o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio. Né? Essa situação econômica que a gente não vê outra forma, né, dos acontecimentos tomarem um curso diferente, a situação econômica vai piorar. Isso por si já não pode ser a faísca para um movimento de oposição mais forte ainda? É o que tem de acontecer. Alguém tem que levantar as bandeiras conservadoras de sempre. Está entendendo? Moral judaico-cristã, é o mesmo de sempre. Agora, se os outros vão chamar de fascista, eu digo, você está ligando para isso? Então, eu acho que esse esquema, você não pode vencê-lo, você só pode destruí-lo. Esse é o ponto. Agora, você quer destruir, se você não quer destruir, ele vai vencer. Porque está tão dominado mentalmente que está vendo que o adversário está moribundo e mesmo assim você ainda tem medo dele. Quer dizer, é uma escravidão psicológica o que aconteceu no Brasil. Olha, nós estamos assim na posição, assim, uma mulher estuprada que está com uma arma na mão. Ela não pode vencer o estuprador, ela só pode matá-lo. Você está entendendo? Se ela for resistir, fazer força, não adianta, ela é mais forte. E ela não quer matá-lo. Então pronto, então acabou. Esta é a situação. Então o pessoal está com a faca no queijo da mão e o queijo da mão para destruir esse esquema de uma vez por todas. Destruir, criminalizar, fazer um inquérito sobre o Foro de São Paulo. Por exemplo, de onde veio o dinheiro do Foro de São Paulo? Essa coisa dura 20 anos. Tem assembleias, tem reuniões toda semana, é gente para cá, gente para lá, hotel de 5 estrelas. Quem está pagando essa coisa toda? Não, é óbvio então, que vem num esquema como esse da Petrobras. Claro, é evidente, tá certo? Então o Foro de São Paulo é a fonte de toda essa corrupção. Tá entendendo? Não dá para você analisar a coisa só do ponto de vista administrativo, tá certo? De financeiro, sem ver a autoria política do negócio. Então é só investigar, comprovar essas coisas e derrubar esses caras, tirá-los da vida, não do poder agora, tirá-los da vida pública para sempre. É sanear o Brasil. Entendeu? Então, vocês querem destruir o Foro de São Paulo ou não? Se você quer só, quero tirar a Dilma, quero vetar este projeto, você vai perder. O sistema político brasileiro, ele não é reformável. Ou acaba com isto, ou não faz nada, ou deixa como está. É isso que eu acho que uma boa parte da opinião pública não percebe. Né? Ainda não perceberam. Mas para isso tem uma coisa, você precisa querer o poder. E o Lula dizia, não tem problema com a oposição porque não tem perspectiva de poder. Eles só querem viver suas vidinhas. Mas nós queremos o poder, nós temos o poder. E alguns dizem que o Lula é burro. Não, ele é burro no sentido de moral. Ele não atina com a imoralidade do que ele está fazendo. Ele é um psicopata, ele não tem consciência moral nenhuma, zero. Mas esperto ele é. Malandro. Malandro, tá certo? Quando a gente começa a falar nessas coisas, obviamente que vem aquele rótulo, discurso do ódio, discurso agressivo, discurso... Quem está falando em matar pessoas são eles, eu estou falando apenas em tirá-los da vida pública. Só uma questão de... Mas escuta, se a gente vai ter medo dessa rotulagem, então você já é um escravo mental deles. Fala, pouco me importa o que eles vão dizer, eles vão mentir de qualquer maneira. Eles só existem para isso. Claro, a mentira neles é estrutural. Agora, o senhor falou desse movimento comunista nacional. Obviamente que é o Foro de São Paulo, o movimento que acontece na América Latina, ele não é sozinho. Ele deve responder alguma coisa ainda maior, enfim, ele vem de um processo histórico maior. Sem dúvida. Mas, rastrear isso aí já é mais complicado.
Mas você pode ter certeza que os contatos da KGB na América Latina nunca foram cancelados, nunca foram rompidos, eles estão lá. Qual é a profundidade da penetração da KGB no Brasil, por exemplo? Você vê, o sujeito que era o chefe do escritório da KGB no Rio de Janeiro, em 64, ele disse que na época eles tinham 100 jornalistas brasileiros na folha de pagamento, em 64. Os nomes dos agentes da KGB que estavam na mídia, que estavam infiltrados no governo, começam a aparecer agora, graças àquele rapaz da Tchecoslováquia que está traduzindo os documentos. É só traduzir os documentos e ver todos lá os nomes. Os caras estavam no governo, meu Deus do céu. Você teve um embaixador brasileiro em Moscou que era agente da KGB. Agora esqueci o nome do cara, senão dá aqui. Depois a gente pode recuperar aí. Então, agentes da KGB, eles estavam superlotando o governo Goulart. Tanto é que teve um documentário que foi lançado 2 anos atrás para tentar provar a influência americana no golpe. E aí eles mostram que seria a prova, são algumas transcrições, algumas fitas, gravações da Casa Branca falando entre o embaixador brasileiro. E ali mostra que eles estavam meio de longe na situação. Mas é claro, dizendo, não, eu mesmo escrevi sobre isso. O embaixador Lincoln agora telefona, presidente Johnson, os militares estão aqui na rua, nós precisamos fazer alguma coisa. Daí o presidente Johnson diz, faça o que for necessário fazer. Eles mostram isso como uma prova que os Estados Unidos estavam... É prova ao contrário, mas veja, a mente revolucionária funciona ao contrário, meu Deus do céu. A prova do crime é usada como prova de inocência, a prova de inocência é usada como prova do crime. Assim, é normal para eles pensar assim. E veja, por que isso funciona? Isso funciona porque o ouvinte pensa assim, pera, acho que eu não estou entendendo direito, então o burro sou eu. Então eles devem ter razão. A ideia é dar um curto-circuito mesmo. Dá um curto-circuito mesmo. Então, a pessoa para fazer isso precisa ser de uma crueldade mental ilimitada. E é o que esses caras são. Eles são intrinsecamente pessoas assassinas, visceralmente assassinos. Matar pessoas para eles é normal. A normalidade com que eles falam em matar o tempo todo, eles vão matar o sujeito e daí dizem que o cara está com um discurso de ódio. Meu Deus do céu. O próprio Che Guevara, numa Assembleia das Nações Unidas, falou que estavam fuzilando e continuariam fuzilando. Claro, claro, e que todo militante tinha que virar uma máquina de ódio. Né? Então, é aquele negócio, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E tem gente que ainda liga para isto. Não quer ser xingado por eles. Mas que medinho. Aí eu lembro do negócio do Aristóteles, a palavra cão não morde. Você pode me chamar do que você quiser, isso não vai mudar nada na hora das coisas. Porque se você me chamar de alguma coisa, eu vou chamar você de coisa muito pior, você está entendendo? Só que eu vou dizer a verdade, entendeu?